Oi, gente, vamos chegando. Só estou esperando aqui a Jaque aparecer, que é a convidada da live, para a gente iniciar. Ah, deu certo. Ai, preciso de um tutorial para mexer em algumas ferramentas. Ai, gente, oi, boa tarde. Vamos chegando. A gente está no horário. Acho que vou dar só uns 5 minutinhos, assim. Que horas são? 5 horas em ponto, né? Para entrar mais gente e a gente poder se apresentar. Ah, a Pan já entrou. Ela estava comigo falando agora, explicando. Né? É difícil, gente, né? Essas ferramentas, para quem nunca fez, a gente consegue. Então vamos lá, acho que agora já entrou algumas pessoas. Então, gente, boa tarde para quem está chegando, boa tarde, Jaque. Para quem não me conhece, eu sou Mônica, eu sou membro do Sustentária, né? Eu entrei esse ano e também sou mestre em políticas públicas em saúde pela Fiocruz. E essa já é, eu acho que a nossa quinta live aqui no Sustentária. Né? O Sustentária, para quem não sabe, é um núcleo de extensão da USP, né? Então, ele tem como objetivo divulgar informações, né? Ações também para promover mudanças de comportamento, né? Visando uma alimentação mais sustentável. E a gente tem diversas redes sociais, né? A gente convida vocês também para seguirem essas redes, o Facebook, nosso Instagram, que vocês estão aqui, acompanharem as lives que estão acontecendo, né? E o site também. O site também tem uma revista, né, que sai sempre, e também tem e-books de receitas. Então fiquem à vontade para conhecerem, né? A gente também compartilha muitos infográficos, receitas, textos, dicas de livros, né? Materiais também sobre alimentação sustentável por aqui. Somos um grupo de 40 pessoas, esse ano está bem grande, né? E tem alunos e pesquisadores de diversos lugares do Brasil. E a gente trabalha com 4 pilares, né? Então, seria também bacana depois vocês conhecerem mais a fundo, né, nos materiais que a gente trabalha, esses 4 pilares, que é a redução do consumo de carne vermelha e processada, o aumento do consumo de frutas, verduras e legumes, a redução do consumo de alimentos ricos em açúcar, sal e gordura e o aumento do consumo de produtos que têm um baixo impacto no ambiente. Então, esses são os 4 pilares, né? E a gente tem trago as lives que falem sobre isso também. A gente está aproveitando esse tempo da quarentena para poder, né, se conectar mais, para produzir mais conteúdo online. E hoje a gente convidou a Jaqueline, né, a nutricionista Jaqueline Pereira, que também é mentora do Sustentária, mestre, doutora e pós-doutora em nutrição e saúde pública pela USP. Ah, e se vocês tiverem dúvidas também, eu estou vendo que vocês estão entrando, aproveita o chat aqui, pode comentar e a gente vai tentando responder também. Então, Jaqueline, muito obrigada por você estar aqui hoje. Obrigada, eu agradeço pelo convite, é um prazer enorme falar com vocês hoje. Ainda mais, né, no Sustentária, que é um projeto que eu tenho um carinho enorme, eu já estou no Sustentária há alguns anos e eu tenho um carinho muito grande pelo projeto. E para falar de um tema que eu estudei no mestrado, estudei no doutorado, né? Então acho que esse bate-papo vai ser bem gostoso. Tem que aprofundado bastante, né? Verdade. Então, Jaque, eu não comentei, esqueci de comentar, gente. A Jaque é membro do Sustentária desde lá do início, eu acho, né? Bem, bem antiga, né? É. Então, hoje a gente vai falar sobre a questão das porções, né? Como a gente colocou no tema hoje da live, e o tamanho das porções dos alimentos e o excesso de peso, né? Essa relação. A gente sabe que o excesso de peso é um problema de saúde pública, né? Que tem aumentado em todo o mundo, não só no Brasil, né? No Brasil, principalmente, né, nas últimas 4 décadas, né? Houve um aumento excessivo, assim, do peso, e hoje mais de metade da população tem excesso de peso, né? A gente teve dados publicados, né, recentemente, tanto do Vigitel, tanto da POF, para quem não conhece, são inquéritos nacionais, né, produzidos periodicamente, e eles trazem esses dados de saúde, né? Então, 1 em cada 5 adultos tem obesidade. Comenta pra gente um pouco mais sobre isso, Jaque, por favor.
Então, e o fato da obesidade, a obesidade é considerada uma doença, né? Mas quando eu falo excesso de peso, o termo de excesso de peso inclui tanto sobrepeso como obesidade. E a gente viu que tem aumentado muito nos últimos anos, né? Como você disse, no Brasil e no mundo. O problema principal disso é que pessoas que têm excesso de peso, elas têm um risco maior para desenvolver diversas outras doenças, né? Doenças cardiovasculares, que são as doenças que mais matam no Brasil, né? Então, hipertensão, diabetes, colesterol alto, problemas ortopédicos, apneia do sono. Então, existem diversos problemas de saúde que estão aumentados, né? Tem uma chance maior de acontecer quando as pessoas têm excesso de peso. E além disso, tem os gastos, né? Tem a parte econômica dos gastos em saúde, né? Porque as pessoas ficarem mais doentes gera um gasto maior para essas famílias e também para o sistema de saúde. Então, a gente prevenir e tratar o excesso de peso é uma ferramenta super importante para prevenir também outras doenças. Sim, você falou essa coisa dos dados econômicos, é importante a gente ressaltar assim, que os países, né, no geral, perdem bilhões, não só para os cuidados em saúde do sistema, mas também pela abstinência no trabalho, né? Então tem várias consequências disso, né? E qual que é a relação... Não, eu já ia pular a pergunta, gente, porque eu tô com uma cola, tá? Para as perguntas, gente, para eu não esquecer de perguntar nada interessante. Mas explica mais, então, que tem vários fatores, né, que estão associados ao excesso de peso, né? A gente sabe que o ambiente, né, o entorno que as pessoas vivem é um deles, né? Mas a alimentação, ela é um dos principais fatores que a gente fala hoje em dia, né? Principalmente que é um fator modificável, né? Então, hoje a gente vai falar do tamanho das porções. Então, explica mais pra gente como é que isso se relaciona com o excesso de peso. Primeiro eu queria comentar o conceito porção, né? Porque quando a gente fala porção, podem vir diversas coisas diferentes na nossa cabeça, né? Pode vir a porção do livro de receita, então se eu faço uma torta, ela rende 8 porções, então eu tenho 8 fatias que eu posso distribuir pela minha família, quando eu faço uma receita, por exemplo. Tem em relação à quantidade recomendada, vamos supor que eu compre um produto, um pão de forma, e aí lá na embalagem vem aquela tabelinha nutricional escrito, porção, 2 fatias e todas aquelas informações de energia, de nutrientes. Só confunde, né? A porção, exatamente. Aí tem outro termo que pode ser também aplicado para porção, que é a quantidade vendida, a quantidade disponível nos mercados, por exemplo, nos pacotes das prateleiras dos mercados, né? Ou, por exemplo, quando eu compro um sanduíche num restaurante, essa é a porção comercializada. E também existe a porção consumida, efetivamente consumida. Que a gente, então, por exemplo, no meu prato eu coloquei uma concha de feijão, eu comi uma concha de feijão no almoço, a minha porção foi uma concha de feijão. Então, são mil, né, possibilidades. Então, hoje muita informação para as pessoas, né? É muita informação. Então, assim, por exemplo, apesar de ter uns estudos que mostram que investigaram os livros de receita de antigamente e viram que as receitas têm algumas coisas que a porção tem mudado também nesse tipo de livros, mas o que a gente vai conversar hoje são sobre as porções comercializadas e sobre as porções consumidas pela população. Então, no caso, essa relação entre as porções disponíveis e as porções consumidas, né, que você vai falar hoje, explica mais pra gente, que eu acho que ainda gera um pouco de confusão, assim. Você falou do restaurante, falou do que a gente come em casa, como que é isso? Então, a principal relação entre as porções é que, basicamente, quanto mais comida a gente tem disponível, maior é a quantidade que a gente consome. É simplesmente isso, é algo bem simples, né? Tem vários estudos que tentam quantificar isso, né? Tem um estudo que eu acho super criativo, eu adoro falar desse estudo, porque eles chamaram pessoas para irem ao cinema e deram pacotes de pipocas para as pessoas consumirem lá, de graça, ótimo, adoraram, né? E depois, no final, eles perguntaram, viram se sobrou alguma coisa, né, na pipoca, dos pacotinhos de pipoca, e perguntaram se gostou da pipoca, se gostou do filme, tudo bem.
O que eles não falaram para as pessoas é que essa pipoca tinha sido estourada 14 dias Ai, antes do consumo. Ou seja, era impossível essa pipoca estar gostosa. Não, não tava gostosa, tava horrível. mas eu acho que E já as é o psicológico já de estar no cinema e comer sem. pessoas comeram mesmo assim. E o que eles observaram, um achado muito interessante, é que os pacotes maiores as pessoas comeram mais. Então, e aí eles estimam que essa quantidade é de foi 30% maior quando as pessoas tiveram um pacote grande de pipoca, né? Então a gente nem precisa, né, precisa trazendo isso para o nosso dia a dia. Quando a gente vai lá assistir um filme e tudo, se você fizer um baldão de pipoca, antes da metade do filme o baldão provavelmente já acabou, né? Hum, Então, com a gente não está certeza. prestando atenção, vai comendo, e quanto maior essa quantidade, maior é a quantidade consumida, né? Que a gente acaba consumindo. Mesmo que a gente não está com muita fome, a gente olha, tá lá mesmo, né? E a gente vai comendo. E, assim, vários estudos foram feitos com outros alimentos também, com macarrão, com sopa, com sanduíche, mostrando que esse aumento acontece. Só que uma E coisa aí, muito interessante. Ah, uhum. pode falar. Não, é porque você falando isso, eu vejo que porque além de todo o marketing que a indústria já usa, né, da publicidade, das embalagens para chamar atenção, da organização às vezes no mercado, né, que para alguns produtos, né, infantis, principalmente para criança, né, para o público infantil, fica mais ao alcance delas, ainda tem a questão das porções, né? Então, e não só os supermercados, os próprios restaurantes também, né? Então ainda tem essa questão. Eu acho que é tanta informação quando a gente fala de alimentação, as pessoas ficam tão focadas talvez em nutrientes e não percebem todo esse entorno que influencia o que a gente de fato come, né? Que é o nosso ambiente alimentar, né? Uhum. E uma coisa interessante que, assim, quando a gente vai comendo essas porções a mais, vários estudos também mostram que a gente tende a não compensar. Eu não estou falando compensar, vou me acabar de comer, ir para academia, malhar um monte, ou vou fazer o dia do lixo, que eu odeio esse termo. Mas, o dia do lixo e depois vou comer certinho o resto da semana. Não, não estou falando desse termo de compensar, mas simplesmente de regular. Se eu comi uma porção muito grande nessa refeição, na outra acho que eu não vou estar com tanta fome, eu vou comer um pouco menos para dar uma regulada. E os estudos mostram que isso acaba não acontecendo. Então, as pessoas, quando comem uma porção maior, a tendência é que elas tenham um consumo energético, né, maior. E isso acontecendo por vários dias, porque ninguém ganha peso do dia para a noite, isso é uma coisa a longo prazo, né? Você come uma porção maior hoje, uma porção maior amanhã e fica com um consumo energético, né? Um consumo de calorias maior do que você precisa, e aí acumulando, né? Aumentando a chance de você ter um excesso de peso, né? Ganhando Acaba peso. que isso que você está falando, assim, as pessoas acabam não respeitando os sinais de saciedade, né? Elas comem cada vez porções maiores, mais intensas, que nem você falou. Será que realmente eu quero comer todo esse pacote de pipoca, né? Será que realmente eu tô com apetite ou tô sentindo prazer, né? Acho que elas acabam nem percebendo mais isso, né? Elas são tão influenciadas, eu acho, pela quantidade de comida, né? E não percebem. Mas realmente o tamanho das porções aumentou nas últimas décadas, assim, os estudos conseguem avaliar isso, mostrar isso? Então, essa realidade é bem complexa, na verdade, porque quando a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, que são famosíssimos pelo seu super size, né? Esse termo veio de lá, porque assim, nos anos 1970, mais ou menos, começou a ser disponibilizado no mercado, nas prateleiras dos mercados e tudo, uma quantidade de produtos com umas porções muito maiores. E isso teve um boom nos anos 80, e até hoje, quando a gente analisa a dieta de lá, a gente vê aqueles galões de leite gigantescos, aqueles pacotes de cereais matinais que nem cabem na mão, assim. Uhum. E isso, né, foi uma tendência, tem estudos também em outros países, Holanda, na Dinamarca, mostrando isso, e a gente vê, né, os produtos também no Brasil, né, com salgadinhos com porções muito grandes.
Só que a gente tem que tomar cuidado, porque não são todos os alimentos, né? A gente não pode generalizar. Teve alimentos que tiveram uma porção maior, sim, tem outros que tiveram as porções diminuídas. Agora a gente vê uma tendência no mercado daquelas porções individualizadas, né? Que você tem uma porçãozinha para Do pacotinho. os pacotinhos, né? Então, não é uma tendência só de aumento, né? Então, é uma coisa meio complexa. Então, alguns alimentos aumentaram, outros não. A mesma tendência a gente vê em relação aos alimentos consumidos, né? Quando a gente fala de porção consumida, tem vários estudos também que mostram que alguns alimentos, né, com o passar dos anos, a gente come porções maiores e outros comem porções menores. A gente, né, no meu mestrado, a gente estudou a população da cidade de São Paulo. E a gente viu uma comparação da quantidade de comida consumida pela população em 2008 e em 2015. E verificou a diferença no tamanho das porções. A gente viu que o tamanho das porções de carne branca, de salgados, tipo coxinha, esfirra, esse tipo de salgados que são vendidos, de cafés e chás e ovos, aumentou. Só que a porção de outros alimentos diminuiu. Diminuiu arroz, carne vermelha, doces, massas, sanduíches, frios. Isso é a porção consumida que você está falando. A porção consumida em uma refeição. Então, isso mostra pra gente que também existe uma relação muito grande da porção com a frequência que se consome isso. Vou te dar um exemplo dos doces. Os doces tiveram uma porção diminuída de 2008 para 2015. Sim, o chocolate era 100 e poucas gramas, agora é 90 gramas, alguma coisa assim. E as pessoas passaram a comer uma porção menor. Só que quando você avalia o total do dia, os doces tiveram uma contribuição energética maior. Uma frequência maior, né? As pessoas estão comendo, mesmo porção menores, uma frequência maior. Então, isso é uma matemática meio doida. Se eu começar a falar de frequência, dá mais outra live aqui gigante. Mas assim, quando a gente vê essa relação da porção com a frequência, é que está a chave do consumo do dia. Mas isso é interessante porque quando a gente para observar, são estratégias, né, que a indústria utiliza de alguma forma, né, para modelar o nosso consumo, né? Então, assim, a gente tem essa percepção, falsa percepção que não, eu tô comendo só um tabletinho, que eu já vi em alguns chocolates falando assim, que é 30 gramas, né, que é a porção, sei lá, que seria recomendada. Mas aí você compra 3, 4 e come os 3. Então você não comeu só as 30 gramas que eles dizem que seria, né, não sei nem de onde surgiu essas 30 gramas sugeridas de chocolate por dia. Mas acaba que você come outros. Então, realmente, você consome e compra mais daquele produto, né? Então, acaba confundindo também o consumidor, né? E nesse estudo com a população de São Paulo, vocês avaliaram essa questão da porção com excesso de peso? Sim, a gente avaliou, nós avaliamos 30 grupos de alimentos e 11 deles tiveram um tamanho maior da porção, associado com uma maior chance das pessoas terem excesso de peso. Então, um percentual bem grande dos alimentos. Vou listar, escrevi aqui para não esquecer de nenhum. Pega a cola aí também. Os alimentos foram pizza, salgados, tipo coxinha, esfirra, salgados, croissant, tudo. Petiscos fritos, tipo batata frita, mandioca frita, que a gente come nas porçõezinhas. Frios, presunto, mortadela, refrigerante. Aí, nesse caso, eu não separei diet e normal, né? Com açúcar ou sem refrigerante. Sucos naturais e sucos industrializados. Que viraram uma tendência, né? Exatamente. Açúcar, carne vermelha, arroz e sopa. Então, quando a gente pensa assim nos primeiros que eles têm, né? Pizza, salgados, os petiscos, os frios, eles são alimentos com alta densidade energética. Né? São alimentos, né? Vamos falar de uma forma mais simples, eles têm muitas calorias por cada grama. Então, uma quantidade pequena já tem uma quantidade grande de calorias. Ou se eu comer mais, então eu vou comer mais calorias. Né? No caso dos refrigerantes e sucos, tem vários estudos que já mostram uma associação muito forte com obesidade. Principalmente em crianças.
especialmente em crianças, que é um grupo super Bebidas vulnerável. açucaradas com excesso de peso de crianças, principalmente. Muita gente acaba deixando de consumir refrigerante, isso a gente viu nesse estudo, e passou a consumir o suco industrializado, achando que é mais saudável. Mas não, ele também é uma fonte muito importante de açúcar. Ele pode ter uma contribuição Aquele muito. documentário Muito Além do Peso mostra isso, né? Ele fala sobre isso, sobre as bebidas açucaradas, como tomaram conta da mesa das pessoas, assim, principalmente quando se fala na alimentação infantil, né? Exatamente. Né? Então parou de ser aquela coisa que só num evento, numa festa, e é uma bebida do dia a dia. Às vezes as pessoas matam sede com com essas bebidas, né? E aí, junto com esse matar a sede, não vem nutriente nenhum importante para o seu organismo e vem um monte de açúcar junto. Mas esses alimentos que você falou, achei interessante que no final você falou também do arroz, da carne, e você falou de mais algum. O açúcar entra nessa conta das bebidas açucaradas, né? Em relação à carne e o arroz, a carne vermelha e o arroz são os dois alimentos que têm a maior contribuição energética do nosso consumo, no dia a dia. São os mais com energia. E a gente viu, então, que as maiores porções, ou seja, as pessoas, mesmo sendo esses alimentos da base da nossa alimentação, uma porção maior pode sim estar associada, né? A gente viu que ela está associada a maior chance de excesso de peso, né? Então, aqui no Sustentário, a gente sempre fala que as pessoas comem muito mais carne vermelha do que precisa, ficar atento com isso. Mais um motivo, acho que são mais um argumento para a gente diminuir a quantidade de carne vermelha que a gente consome, que porções maiores estão associadas a maior chance de ter excesso de peso. Além das questões sustentáveis que que a gente sempre fala por aqui, né? E esse estudo, assim, eles trouxeram. Eu também vi, agora que você comentou, achei. Eu cheguei a procurar também na internet um pouco sobre essa questão, e eu vi que outros países também já apresentaram estudos parecidos, né? Mostrando que o tamanho das porções também, como está relacionado com o aumento do peso, né? E depois eu vou deixar para o final aqui que teve gente que perguntou coisa, tá, Jaque? Mas só para a gente lembrar. Beleza. E esses estudos também, que aplicações que você vê, né? Como eu comentei, que já teve outros países também que mostraram isso, né? Que podem ser, a gente pode trazer para o dia a dia, assim. Então, a primeira coisa que acho que a primeira mensagem é que, assim, não existe um alimento vilão. Não é porque, falamos, né, da carne vermelha ou vai da pizza, então uma porção se eu comer uma porção maior de pizza, der uma exagerada aqui na pizza hoje, isso vai me causar obesidade necessariamente, né? Calma, é uma questão de equilíbrio, né? Não vamos ser tão extremistas, né? Então, a gente viu que é uma relação muito complexa de aumento e diminuição ao longo do tempo, e também dessa relação, né, vários alimentos diferentes se associam com excesso de peso no contexto de uma alimentação. Né? Então não existe, acho que um vilão, dois vilões. Óbvio que tem alguns alimentos que a gente tem que tomar cuidado em relação a quanto a gente consome, quando a gente consome, né, com que frequência a gente consome. Né? Mas tudo isso é um equilíbrio, né, na nossa alimentação do dia a dia. Acho que é então a primeira mensagem, né, pra gente também não estigmatizar e colocar aquele selinho lá, tipo, esse alimento não pode, sabe? É porque nenhum alimento sozinho ele vai fazer um estrago, né, na nossa saúde dessa maneira. A gente tem que pensar nisso, que todos os alimentos eles têm sua função, têm sua importância, e como você falou, claro, tem alimentos que são riquíssimos em açúcar, sal e gordura, que a gente talvez pode deixar para momentos mais, né, que a gente pode reservar, né, alguns momentos para esses alimentos, né? Mas a gente não precisa ficar, talvez, assim, criar uma relação, assim, eu acho, de medo com a comida, né? Exatamente. Acho que faz o efeito contrário, né? Que aí aquele que é proibido é mais gostoso. A gente já viu na live da semana passada, né? Várias questões do tipo. De que supressão do pensamento. Exatamente. Então, assim, nenhum alimento, né, para uma pessoa, estou falando para a população geral, que não tenha nenhuma doença que requer uma dieta específica, né? Mas para a população geral, nenhum alimento é proibido, né? A gente pode comer tudo.
né? A questão é quanto que a gente pode comer e quando, né? É equilibrar a frequência e a porção. Uhum, sim, e isso assim, se a gente se não prestar atenção nos lugares que a gente consome, é isso, a gente acaba sendo induzido por esses tamanhos, porque você falou do tamanho, mas eu até lembrei, né, que alguns lugares, aqui no Brasil eu acho que é até menos frequente, né, mas lá fora, assim, a questão do refil, né, que aí já liberou a porção, né, Exatamente. não tem mais a porção, já liberou. Isso é uma questão muito importante em relação ao marketing que esses restaurantes, especialmente fast food, né? Mas tem vários outros tipos que também podem se encaixar nesse contexto, né? Mas a gente pensa primeiro, né, no exemplo do fast food, que é essa questão do marketing. Né? Então você vai lá, eu vou comer, aí você vai lá e compra, aí você pede um sanduíche de batata. Ah, você quer a batata grande por mais 50 centavos? Olha que promoção sensacional. Aí você pensa, lógico, essa 50 centavos a mais, eu vou pegar a porção maior. Ou então, em vez de pegar o refrigerante pequeno, eu vou pegar o refil, que é só R$1 a mais, sei lá, eu quanto a mais. Então, e você nem para prestar atenção se você realmente quer, né? E parece economicamente vantajoso. Puxa, eu consigo mais por menos, olha que sensacional. Né? Então, mas aí a gente para pensar exatamente isso. Mas será que eu preciso tomar um refil de refrigerante? O copo já é gigante e eu ainda preciso ir lá encher mais. Né? Então eu preciso mesmo desse copo gigante. E aí a gente não para, né? Você acaba caindo nesse marketing de consumir mais, cada vez mais, né? Sem prestar atenção no que você realmente precisa, você realmente quer. E aí, isso, quando a gente tem, então, um pacotinho de batata, você troca o pequeno pela grande, você vai comer a grande. Dificilmente alguém deixa um restinho da batata, ela fala, não, eu já estou satisfeita, não quero mais, né? A chance da gente comer tudo é muito maior. E principalmente porque esses alimentos, né, com essas porções enormes, eles são feitos justamente para a gente comer assim, sem prestar atenção. Como você falou, você está comendo um pacotinho de batata, você não vai deixar a batatinha, porque você está fazendo. Você não está nem prestando atenção, na verdade, né? Você está comendo aquele pacotinho de batata fazendo outras coisas, vendo a TV, vendo. Né, eles são feitos para isso. Para você nem prestar atenção no que você está comendo, né? Então, tem todo um ambiente que influencia, né? É verdade. E isso acho que vai bem ao encontro dessa pergunta que a gente teve aqui de como saber qual é a porção ideal. Acho que ela se encaixa bem nesse contexto aqui do que a gente está conversando. Acabou de subir aqui uma perguntinha. Que tem uma notícia. Não existe porção ideal. Quer dizer, ou felizmente, né? Nós somos seres humanos e somos diferentes uns dos outros. Somos únicos. Né? Então, somos únicos, exatamente. E as nossas necessidades são diferentes. Então, como é que a gente vai saber quanto que a gente precisa? Uma forma muito interessante de fazer isso é prestando atenção no que a gente está comendo. Né? Nosso corpo envia hormônios, a gente tem vários sinais de que a gente está com fome e de que a gente está saciado. E se a gente aprender a escutar esses sinais, a perceber o nosso corpo, vai ficar muito mais fácil da gente distinguir qual que é a porção ideal para a gente. Né? Tem pessoas que praticam muita atividade física, têm um gasto energético enorme, estão em fase de crescimento, precisam de porções maiores. Tem, né, outros casos, as pessoas, né, trabalham sentadas na frente do computador o dia inteiro, vão de carro para o trabalho, né? Então, as necessidades variam muito. E o contexto do dia também varia muito. Às vezes, minha porção em uma refeição pode ser um pouco menor e na outra um pouco maior, do mesmo alimento. Sei lá, vou dar o exemplo do arroz, eu posso comer um pouco mais de arroz no almoço, um pouquinho menos no jantar. Isso varia. Então, o jeito da gente descobrir isso da maneira mais adequada é a gente prestar atenção aos nossos sinais de fome e saciedade. Sim, porque também vários fatores ao longo do dia vão influenciar o tamanho da porção. Às vezes você, enfim, fez várias atividades, você vai estar com uma disposição maior, com um apetite maior. Às vezes, talvez, você brigou com alguém, se chateou, você não vai estar não quer nem comer nada, ou vai comer só um pouquinho, né? Então, essa questão da porção, ela é muito relativa, não só com as suas necessidades, mas também com o que, né, você está sentindo, como foi o seu dia. E você falou isso da gente prestar atenção, né? Cada pessoa é individual. Eu vejo muito, assim, eu acho que os
especialistas nisso, assim, são as crianças, assim, porque elas sabem exatamente o que elas devem comer, o quanto elas querem comer, assim. Quando uma criança, ela tá saciada, ela, principalmente, assim, crianças com 2, porque com 1 ano elas ainda não verbalizam muito bem isso, né? Mas com 2 anos, a partir disso, elas já mostram, assim, não quero comer e ponto, sabe? E às vezes os pais... eles não percebem, assim, tempo, não, mas só mais um pouquinho, mas só mais um pouquinho. A criança sabe a porção suficiente para ela, assim. Então, talvez isso a gente... importante o que você está comentando, porque é isso, a criança tem essa percepção muito maior, até uns 4 anos, isso ainda é muito claro para a criança, o quanto ela precisa comer e o quanto ela não quer mais. E aquela história de, se você raspar o prato, você ganha sobremesa, sabe? De dar uma recompensa. Então, filha, a mamãe vai ficar muito triste se você não comer tudo. Então, você ainda está causando, né? A tristeza da sua mãe porque você não está comendo tudo. Ou aquelas histórias de, tanta gente passando fome e você tá aí jogando lixo, jogando fora essa comida, né? São questões muito complexas que você estimula a criança a parar de perceber esses sinais de fome e saciedade e comer o que foi determinado por uma coisa externa, que não foi ela, foi a minha mãe que mandou, tem que raspar, o prato tá aí, né? Então, a gente respeitar isso desde cedo é uma ferramenta super importante, né, para conseguir que a criança já cresça tendo sentindo isso, né, tendo essa percepção. Né? Porque justamente eu acho que é nesse período da infância que a gente começa a se desconectar um pouco desses sinais, né? São tantas, às vezes, né, essas influências, assim, que a gente começa a não perceber isso, né, os sinais de fome e saciedade, né? E isso vai influenciar muito na questão das porções, porque, por exemplo, a mim não me apetece quando eu vejo esses tamanhos enormes, eu acho um absurdo, eu fico pensando, gente, eu vou passar mal comendo um negócio desse, né? Então, eu acho que é bem isso, assim, enquanto a gente presta atenção e como a gente come também, né? O Guia Alimentar para a População Brasileira, ele traz esse capítulo, né, do comer. Como a gente come, que eu acho muito interessante, né? Se a gente come falando, sentado à mesa, andando, trabalhando, dentro do carro, correndo, né? Isso vai influenciar muito o tamanho das porções que a gente vai comer, né? Vou aproveitar aqui também, já que a gente pegou essa pergunta, também perguntaram aqui, o Alisson perguntou, existe alguma política pública para redução do tamanho das porções? Boa. Boa, Alisson. Então, em andamento, a gente tem algumas políticas sendo desenvolvidas, por exemplo, em questão das embalagens, das informações nutricionais dos alimentos, né? O Brasil está caminhando bem em relação a isso, de vir nas embalagens, por exemplo, alimento com alto teor de açúcar, alto teor de gordura, para ser um alerta. Um alerta para as pessoas escolherem nas escolhas dos produtos. Agora, em relação ao tamanho da porção em si, infelizmente a gente não tem essa demanda, não sei qual que é a diferença, né, para a gente não ter em relação das porções que são gigantes, né? Agora tem até alguns salgadinhos que falam, esse é para dividir, esse é para comer sozinho, né? Mas ainda acho que é bem pouco perto de tudo que poderia ser feito, né? Porque eu acho que nessa questão, principalmente, né, quando se fala em políticas públicas né, em relação à indústria de alimentos, ainda é uma linha muito tênue, né? Até onde a gente vai, até onde a gente consegue. Por exemplo, a rotulagem, ela vem sendo discutida desde 2014 junto com a Anvisa, né? Então é um processo muito longo, né? É um processo assim que, né, conta com a participação de muitas pessoas, então às vezes não é tão simples, né, da coisa ser implementada. Eu já vi que em alguns países eles até fizeram algumas legislações assim, mas é mais em relação à redução, né, de, por exemplo, eu não me lembro onde dos Estados Unidos eu vi alguma notícia que tinham tirado esses copos de refrigerante de 700 ml, tipo, aí tinha deixado só, entendeu? O de 500, que ainda é grande, mas o 700 né? Mas assim, também ainda é muito pouco quando a gente fala de tudo, porque
é o ambiente alimentar em si. Não é só foi o que a gente falou, não é só a questão da porção, é tudo que está no entorno, né? Então as políticas deveriam agir no todo, né? E além disso, tem umas questões muito complexas em relação, né, que se questiona em relação ao livre-arbítrio. Mas e se a pessoa quiser comprar a porção gigante, você vai impedir que ela compre a porção Sim, ela tem o gigante? poder de decidir, né? Exatamente, só que aí se cria um ambiente que é totalmente desfavorável à saúde, né? Então é muito complicado você pesar isso, né? Até que ponto existe esse livre-arbítrio, até que ponto eu estou induzindo as pessoas a consumirem coisas que não vão fazer bem para ela, né? Que é o ambiente obesogênico, né? Que a gente conhece. Então, por mais que tenha o livre-arbítrio, mas que esse livre-arbítrio seja baseado em escolhas mais saudáveis, que vão trazer mais qualidade de vida para essa pessoa, né? Seria isso. Teve uma outra pessoa. Uma boa pergunta. Ó. Mas e se eu tiver uma percepção distorcida? Excelente pergunta. É muito complicado isso, porque é isso, né? Aquela criança que cresceu escutando que tem que raspar o prato, tudo. É muito difícil você se desfazer desse hábito, né? Então, existem técnicas, né? Igual já foi comentado em algumas lives passadas, né? Na última live falou sobre o mindful eating, né? Que você exercita o seu cérebro a prestar atenção naquilo, né? Então, tem que ser feito um exercício, né? Isso é uma questão individual, né? De caso a caso, de como você lida com isso, com essa questão da porção, e como que você vai reaprender a ter essa percepção. Né? Óbvio que, assim, não, né, você vai sair daquele negócio de, vou comer um monte, tudo que eu quiser, tudo que eu ver pela frente, mas isso é passo a passo, isso é uma coisa que não é a curto prazo, assim, você precisa de dedicação e de, se possível, né, alguma ajuda de nutricionista, né, de uma equipe multidisciplinar, né, psicólogos, para ajudar a trazer essa percepção de volta. Com certeza. Eu acho que isso é um processo que requer uma equipe multiprofissional que te apoie e que te consiga conduzir nesse caminho, né? Esteja ali te apoiando para você resgatar essa relação com o seu corpo, com a questão dos alimentos, como você lida com a alimentação, né? Enfim, resgatar essa conexão com os sinais de fome, saciedade. Isso a gente já trouxe em outras lives, né? Então, eu acho que a questão quando a gente tem uma visão distorcida, a pessoa sozinha não vai conseguir, né, lidar com isso. Ela vai precisar de ajuda. É muito mais difícil sozinha, né? Com certeza. Vamos ver o que mais aqui, ó. Falou aqui a Sara. Essa questão está muito ligada com o ambiente que estamos inseridos, como a gente já falou, né? A questão do ambiente. Deixa eu ver. Às vezes eu não consigo passar aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Eu acho que por enquanto foi só essa. Outra coisa que eu acho interessante que a gente pode usar também como estratégia, né, que a gente está falando muito assim de tamanhos de pacotes, de fast food, né, mas também, como a gente viu em relação à carne ou arroz, né, que são comidas que a gente põe no prato, né, que estão relacionadas com isso também. Então, algumas estratégias que a gente pode utilizar no nosso dia a dia é não colocar demais no nosso prato, porque se eu colocar um monte de comida no meu prato, a chance de eu comer tudo é grande. Então, eu posso pôr um pouco menos, pôr uma quantidade adequada para minha necessidade, comer com calma, de preferência sem distrações do ambiente, prestando atenção no que eu estou comendo, mastigando bem, e aí depois que eu terminar de comer, eu posso prestar atenção. Puxa, avaliar. Eu ainda tô com fome. Eu avalio, né? E se isso for sinceramente assim, eu ainda tô com fome, eu posso ir lá pegar mais, eu posso repetir. Né? É mais fácil eu ir repetir se eu ainda tô com fome do que eu ter aquele mundo de comida no prato e me sentir meio que obrigada a comer tudo para não jogar fora. E mesmo que você, às vezes, não esteja exatamente com fome, às vezes a comida tá muito boa. Aquela comida de domingo maravilhosa, né? Que a gente, né, tem uma atenção, a gente capricha mais e você quer repetir, tudo bem, mas é isso. Eu acho que se você tiver uma porção menor, reduzida, né? E aí sim você sentir vontade, prazer, né, de você repetir, você vai avaliar isso com calma. Porque realmente quando tá uma porção enorme, né?
E isso que você falou do prato me lembrou também que eu já li sobre isso, falando como nos restaurantes eles utilizam um pouco isso, né, da questão do prato para dar um visual, né, estratégico, né? Tem isso também, né? Como os restaurantes conseguem fazer isso, né? Porque, na verdade, alguns restaurantes, né, assim, que são mais caros, né, a porção é reduzida. E eles utilizam essa estratégia do prato, né? Eles conseguem fazer de um jeito que você acha que tem muita porção. E não, e tá adequado. Então, a gente pensar nisso em casa, como que a gente pode fazer uma estratégia dessa, né? Exatamente. Se você tem aquele prato super grande, assim, aquele prato plano, grandão, a vontade de você querer completar tudo, né? Deixar ele cheio, é muito grande, né? É Você vai verdade. colocar um monte de coisa, um monte de espaço vazio ali, é estranho, né? Dá vontade de completar tudo, né? Sair preenchendo, né? Ah, também comer mais devagar ou começar a refeição só com prato com salada? Pode fazer com que aquela sensação de saciedade ajude a não comer tanto? Com certeza, isso é uma questão fisiológica, na verdade, que quando a gente está comendo, por exemplo, você começa a mastigar, logo na boca, no processo de digestão, o nosso corpo já vai enviando sinais, né, que são hormônios, que vão indo até o cérebro e avisando, ó, tô comendo. E aí você vai comendo. E aí o alimento chega no seu estômago e aí lá também avisa, ó, tá chegando comida aqui. Então, já fica esperto que começa todo o processo de digestão. Quando a gente come, por exemplo, esse prato de salada, ou come devagar, ou as duas coisas, né? A gente vai dando tempo para o nosso organismo ir avisando, né? Então, tem alguns estudos que mostram que demora cerca de 20 minutos para o seu corpo entender que você está saciado. Então, se você comer devagar, você vai dar tempo para o seu corpo perceber que você não está mais com fome. Né? Pelo contrário, se eu fizer diferente, se eu for comer um monte, muito rápido, né? Provavelmente a chance de eu passar esse limiar, né, do que eu quero, do que eu realmente preciso, é maior. Né? Então, existem algumas estratégias que a gente pode utilizar para perceber melhor esses sinais de fome e de saciedade, com certeza comer devagar é uma delas, né, sem distrações. E a estratégia do prato de salada, eu acho que depende de caso a caso. Assim. Tem gente que gosta de começar com prato de salada, não gosta de misturar quente e frio, eu acho que vai do gosto. Tem gente que prefere ter um pouquinho da salada e um pouquinho né, dos outros alimentos. Então, acho que vai do gosto aí de cada um, né? Eu acho que o mais importante é isso que você falou, né? Comer devagar, não só para você prestar atenção e mandar esses sinais, né, da conexão cérebro-estômago, mas também cérebro-intestino, né? Todos esses que estão interligados, mas também pelo prazer. Comer devagar pelo prazer, para você sentir, você saber o que você está comendo, né? Você apreciar aquela comida, né? Então, e é isso que acaba que as porções, elas não permitem que a gente faça, né? Aquelas porções são tão exageradas, principalmente desses pacotes, que a gente come muito rápido. Ninguém come devagar um pacote de pipoca ou de batatinha, né? Não, eu nunca vi. É verdade, é muito difícil, né? Você apreciar, assim, desse nível é muito difícil. Ninguém come devagar, né? E vai apreciando. Não, as pessoas comem assim muito rápido. E foi o que você falou: antes do filme acabar, a gente acabou com a pipoca. Muito antes, né? Tem gente que já acabou com a pipoca no trailer, né? É verdade. Ó, ele falou também, o Rafael, aqui: na França, por exemplo, é tradicional ficar mais tempo à mesa e fazer a refeição em etapas. Exatamente, é uma tradição, né? E a França, né? Ele citou a França, existem vários estudos, né, com a França, do paradoxo francês, de, por exemplo, né, como assim? Na França eles comem pão, que é cheio de carboidrato, eles comem queijo, que é cheio de gordura saturada, e a obesidade não aumentou tanto lá como aumentou em outros países, como nos Estados Unidos, por exemplo, né? Então, esse termo do paradoxo francês é muito interessante, porque eles comem alimentos ricos em gorduras, comem alimentos ricos em carboidratos, e como assim a obesidade não é um problema tão grande para eles como é para nós? Né? Então, provavelmente essa relação, né, do francês com a sua comida
né? Eles prezam muito pelos alimentos frescos, né? Por preparar o alimento, isso, de comer em etapas. Provavelmente essas relações que se tem com a alimentação são muito diferentes e podem sim trazer um benefício para a saúde. Eu acho que a França, e como outros países, como a Itália também é um bom exemplo disso, né? Deles apreciarem essa estar à mesa, compartilhar as refeições, né? E gastar esse tempo, né? Mais com aquela, né? Com essa coisa do comer, né? Da comensalidade. Mas ontem eu vi uma live da Sophie, né? Sophie Deran, não sei se vocês conhecem, e ela falou até uma coisa que eu fiquei assim triste de saber que na França tudo já está meio globalizado. Então lá eles também agora estão preocupados com glúten, estão preocupados com lactose, estão preocupados, enfim, com dietas da moda, assim, né? Então é uma pena que ainda que eles mantenham essas tradições. Mas é isso, a gente começar a se preocupar tanto com essas questões e às vezes a gente não percebe nem o tamanho da porção que a gente está comendo, né? Exatamente. Exatamente. É muito triste isso, que a gente se preocupa com nutriente X, Y, Z e a gente não come nutriente, né? A gente come comida. Então, né, sentir esse prazer com comida, né? Assim, a gente nutre não só nosso corpo, nutre nossa alma também, estar com as pessoas que a gente gosta na hora que a gente está comendo, né? É super importante, né? E esse prazer é engraçado, porque assim, você fala, então, comendo dessa forma, eu vou querer comer muito mais, mas não necessariamente, porque aí você vai ter essa percepção do que é uma comida boa, de quando vale a pena eu comer um pouco mais, quando não, essa comida não tá tão boa assim, eu não vou me acabar de comer isso, não vale a pena, né? Que nem o exemplo da pipoca de novo. Se as pessoas prestassem atenção, iam perceber que ela tinha sido feita há 14 dias, né? E que devia estar muito ruim. Não, devia estar horrível aquela pipoca. Eu adoro esse estudo, eu achei ele super criativo. Tem um outro estudo do mesmo pesquisador que ele fez com sopa. E assim, umas engenhocas que assim, as pessoas serviam com sopa nos bolos, assim, e iam colocavam na mesa. Eu não lembro exatamente como era o mecanismo, não me pergunte, mas eles conseguiam reencher o potinho de sopa. Então a pessoa estava lá comendo sopa e a sopa não acabava nunca. E aí eles viram que já que não acabou, as pessoas vão comendo, e vão comendo, e vão comendo. Eu acho extremamente criativo o jeito de mostrar que realmente a quantidade faz diferença. E que as pessoas não prestam atenção, né? Meu Deus. Tem outra pergunta aqui. Qual a opinião de vocês sobre comidas feitas de impressora 3D? Como que você vê isso? E essa para mim é novidade. Essa para mim é bem novidade também. Eu sei de alguns alimentos que estão feitos em comida, estão feitos em 3D, mas eu confesso que eu não tenho muito conhecimento sobre o assunto. Mas se eles representarem uma forma de alimento que seja coerente com o que a gente come e não fugirem, né, muito dessa ideia de prazer em comer, de uma nutrição adequada, dependendo, né, pode ter, sei lá, um formato divertido, né? Porque no caso, essa questão da comida feita em 3D, ela teria o que? Eu realmente, para mim, é novidade, mas ela seria uma porção maior? Ou ele é um alimento mais palatável? Como que seria isso? Daniel, é só... Conta pra gente, por favor. A gente manda aí pra agora. Explica melhor essa sua pergunta aí que a gente fala. Não, e assim, eu pelo menos até agora não conheço nenhum estudo sobre isso também, assim, então seria até interessante a gente saber mais, né? Tempo, né? Só pra gente se atentar, porque tá chegando ao final, porque o Instagram cai, né? Quando dá 1 hora de live, semana passada o Alisson caiu. Então vamos se atentar. Temos 10 minutos ainda. Então, só pra gente... Danilo mandou que eles são iguais, só que são impressos. Buscam mimetizar os alimentos. Então eu acho que pode ser uma maneira divertida de comer uma coisa diferente, sei lá, se for acessível, né? Sei lá, você vai num restaurante e aí você come, sei lá, um creme de espinafre em vez de formato de creme com formato de super-herói. Acho que aí pode ser isso. Ou eles podem ser com um formato diferente, né? Talvez. Ok, é uma forma diferente de preparar, né? Vamos ver essas tendências como ficam, né? Que a gente está
um boom de novidades, né, de comunicação, né, na parte de comunicação, de tecnologia. Essas tecnologias, elas vão acontecer. A gente também não pode ficar, né, negando tudo que é novo, né, mas vamos ver como é que isso desenrola aí. Acho que ainda é cedo para a gente dar alguma opinião sobre o assunto. Com certeza. Olha, a Tami que também comentou, mas eu acho que esse comer rápido, não prestar atenção no que está comendo, é um reflexo de nós hoje em dia. A gente lê, assiste, olha o celular, tudo ao mesmo tempo. Não só hoje em dia, né? Comenta um pouquinho com a gente, Jaque, por favor. Então, com certeza, né? A tendência é cada vez mais a gente fazer isso, né? O uso de tecnologias, né? O celular o tempo todo na mão, né? A gente tem na última década isso crescendo cada vez mais, né? A gente não presta atenção e o ambiente é super agitado e nos impõe fazer isso. Parece que se você não está assistindo todas as lives que acontecem, se você não não sabe tudo sobre a política que está acontecendo, sobre a pandemia e tudo mais, parece que você nunca consegue dar conta, né, de tanto conteúdo. E isso acaba até atrapalhando o nosso dia a dia, né? Então, esses momentos que a gente tem de paz e sossego são cada vez mais raros, né? Então, na hora da refeição... Mais escassos, né? Na hora da refeição, a gente conseguir determinar que esse é o momento que eu vou ficar comigo mesma, com a minha família, né? Um comentário aqui, TV a hora da refeição não dá certo mesmo. Você vai ter Principalmente com crianças, né? Principalmente. Eu acho que todas essas questões que a gente está trazendo aqui, é sempre importante lembrar, gente, que isso começa lá atrás. É lá atrás, é desde quando a gente está começando a introdução alimentar. Como é que essa introdução já é feita, né? Tá de frente para a TV e você tá mexendo no celular e dando, sabe, comida para o seu filho, para sua filha, né? Essa questão da porção que a gente falou come mais um pouco, a insistência. Então isso já vem, assim... Uma alimentação, né? A refeição no momento prazeroso, no momento de briga. Tem família que entra em guerra na hora da refeição, e aí a criança começa a chorar porque está sendo obrigada a comer, e aí pronto, estragou tudo, né? Acabou tudo. Eu tenho, né, na minha casa, a gente teve desde criança o hábito de comer todo mundo em família na hora do jantar, era a hora que todo mundo comia junto. E eu tenho tantas memórias boas, né, de boas conversas, de boa comida. Isso, eu trago uma lembrança muito carinhosa disso. Então, isso você acaba desenvolvendo, né, dentro da família, esse afeto, né, essa percepção. É o momento de estar junto, né, se for possível, né. Eu vejo como muito disso da alimentação ela é construída, né, no ambiente que a gente vive, né, dessa relação saudável, assim, né, da gente sentar à mesa, da relação com os alimentos, né, como, enfim, com o corpo, com tudo, né, então, e é isso, da porção, como você falou hoje, não só as porções dos mercados e enfim, dos restaurantes, mas até em casa mesmo, né, tem famílias que eu já escutei, né, assim, como... minha família é de tal lugar e a gente tem esse costume de colocar muita coisa na mesa, muita comida, muita fartura e muita, né? Então, acho que tudo em casa, né? Se a gente começa a observar esses detalhes, né? Como que a gente lidar com isso? Então, o que você traz da pesquisa é como que a gente consegue colocar isso em casa, né? Como que a gente observa isso em casa, né? Exatamente. Então, deixa eu ver aqui, tá? Tá faltando pouco tempo agora. Eu acho que a gente já pode também já ir encaminhando para o final. O que você quer colocar mais, já que trazer mais dessa pesquisa? Eu achei super interessante essa questão das porções, assim. Esse estudo da pipoca, eu fiquei horrorizada. Sinceramente. Depois eu posso deixar, eu deixo o link com a referência. Eu fiquei horrorizada com o estudo da pipoca. Eu espero que vocês também tenham gostado, né? Depois eu deixo ele lá para quem quiser ler e se aprofundar mais no assunto. Eu posso deixar também, né, algumas outras referências. E quem quiser também pode entrar, né, na guia de teses da USP, tem lá minha tese do doutorado, minha dissertação do mestrado, que tem, né, dá para se aprofundar bastante a partir delas nas outras referências que a gente não teve tempo de citar tudo aqui, né? Bacana, porque eu ia te perguntar isso, né? Como que as pessoas, quem quiser se aprofundar sobre o assunto, quiser ver o seu trabalho, né? Como é que elas podem te encontrar, né? Então, como que podem acessar, enfim, todas essas referências?
Então, eu posso deixar, né, o artigo, né? Eu posso colocar o link do artigo aqui também na publicação depois para vocês, desse que a gente fez com a cidade de São Paulo. E também, né, o guia de teses, também pelas redes sociais, minha, do Sustentária, a gente pode se encontrar, né? Não é difícil de me achar, não. Eu já... Então, que bacana, gente. Eu espero que vocês tenham curtido esse bate-papo. Então, que vocês, né, quiserem saber mais, procurem a Jaque também. Pode entrar em contato com a gente pelo Sustentário. A gente também manda por direct também essas referências, sem problemas. Né? E que acompanhe a gente aqui, né, nas redes sociais. A gente vai ter mais live nas outras semanas. Né? Ó, teve gente que já quer as referências. Pode deixar. E semana que vem a gente tem outra live que vai falar sobre o Covid, né? Nada mais atual, né? Enfim, então a gente vai trazer mais esses aspectos também sobre a alimentação e o Covid. E te agradecer, eu só fico preocupada de cair aqui, que eu não quero cair aqui o negócio. Mas obrigado, Jaque, pela sua participação. Eu espero que você tenha gostado também do nosso bate-papo. Adorei, com certeza. Foi um prazer participar. E qualquer coisa, estamos aí nas redes do Sustentária. Sigam a gente. E um abraço para todo mundo. Foi um prazer. E qualquer dúvida, podem entrar em contato, que a gente vai se falando. Então tá bom. Obrigado, gente. Até mais. Espero que todos estejam bem. Tchau, tchau.